Graça e paz, amadas, uma alegria estar aqui, um privilégio compartilhar com vocês uma porção da palavra do nosso Deus. O texto que nós estaremos meditando se encontra lá em Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zil, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos como que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? É sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Deus de toda graça, Deus de toda suficiência. Senhor, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, Deus, aprender com essa palavra. Deus, para que nós possamos, ó Deus, não só aprender, mas mediante a tudo que nós ouvimos, ó Deus, tomarmos posição. Espírito Santo de Deus, som da nossa vida, fala conosco, nos direciona. Deus, queremos ser guiados pelo Senhor. Por isso, venha sobre nós, fala ao nosso coração, ministra, Espírito Santo de Deus, ministra na nossa vida, Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ilumina, em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem muitas coisas que acontecem, né, no seio familiar, que nós desconhecemos. Eu desconheço a história, aquilo que acontece aí na sua família, você muitas vezes desconhece o que acontece na minha, mas a Bíblia, ela não oculta nada. E a Bíblia revela o que acontece na vida de cada família. E essa história de José é uma história muito especial. Nós temos muito que aprender com essa história. Nós estamos estudando sobre a unção de governo, e José é um homem que recebeu uma unção de governo, né? Desde pequenininho ali, José recebeu essa unção e ele fez diferença, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos dessa unção, sabe? Para, no mínimo, governarmos a nossa própria vida, governarmos as nossas ações, as nossas reações, as nossas emoções, as nossas palavras, as nossas atitudes. Nós precisamos dessa unção para sabermos como governarmos os nossos relacionamentos, para governarmos a nossa família, os nossos filhos, os nossos empreendimentos. Tem pessoa que não sabe governar a sua vida e ela permite que qualquer coisa, que qualquer circunstância ou qualquer coisa que ela ouça ou vê governe sua vida. Tem pessoas que é governada pelo medo e por tantas outras coisas, pelo ódio, pelo desejo de vingança. Sabe, irmãos, isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer que eu e você recebamos a unção de governo, que vai nos dar a estratégia para que nós possamos governar a nossa vida, a nossa mente, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, as nossas reações, as nossas atitudes. Deus quer que recebamos essa unção. Precisamos aprender a governar as nossas vidas. Nós não podemos que uma palavra tome lugar no nosso coração e governe as nossas reações. Nós não podemos deixar que as emoções governem a nossa vida. Quem governa a sua vida, amado? A única pessoa que pode governar a nossa vida, que pode ter domínio sobre todo o nosso ser, é a pessoa do Espírito Santo. Mas nós olhamos ao redor e nós vemos que tem muita gente sendo governada pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pela avareza. Tem muita gente sendo governada pelos desejos da carne. Tem muita gente sendo governada pelo pecado. E o Senhor, Ele quer derramar essa unção de governo sobre as nossas vidas, para que Ele tenha o domínio sobre nós e para que nós sabemos governar bem tudo aquilo que nos cerca. José foi um homem que recebeu uma unção de governo. E José, ele lidou muito bem com as adversidades da vida dele. Por isso hoje nós vamos estar estudando a vida de José, para que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. E assim como José, nós possamos saber lidar com tudo que nos cerca. José foi um menino diferenciado, ele era o filho da mulher amada do seu pai. Seu pai o tratava com certos privilégios, ele recebeu uma túnica do pai.
Seus irmãos tinham ciúme por conta disso. Como se não bastasse Josué, ele se tornou um sonhador. E ele revelava seus sonhos ali a seus irmãos, ao seu pai. Isso fez com que aqueles irmãos o odiassem ainda mais. Além dele ser um filho privilegiado, ele é um sonhador. E sonha que nós estamos nos inclinando perante ele. José compartilhava esses sonhos porque José acreditou nesses sonhos. Não era qualquer sonho. Era um sonho que Deus colocara no seu coração. José acreditava tanto nesses sonhos que compartilhou esses sonhos com seus irmãos. Só que isso fez com que o ódio deles aumentasse mais ainda pela vida de José. Um dia, os irmãos de José resolvem matá-lo. Irmãos, não era qualquer pessoa, não era um estranho, não era um inimigo. Os próprios irmãos de José resolveram matar ele. E aí eles entraram em desacordo entre eles. Não vamos matar não, um nos dizia, vamos jogar ele aqui nessa cisterna, para que o sangue dele não recaia sobre nós, vamos deixar ele aí. E vendo ao longe uma caravana de ismaelita, os irmãos resolveram fazer um dinheirinho com a vida de José. Eles venderam José para aquela caravana. José ele vai parar no Egito, um país distante, com uma cultura diferente, uma língua diferente. E José ele vai parar ali, como escravo. José é vendido para o comandante do exército de Faraó, Potifar. E José, por ele ter recebido a unção de Deus sobre a vida dele, por ele saber quem governa a vida dele, quem tem domínio sobre ele, José não murmura, José não reclama, José não entra em desespero, José não cai prostrado numa cama. Eu sou filho de um homem rico, meu pai me ama e eu estou aqui como escravo. Não, nada disso. A Bíblia fala que José é vendido para a casa desse homem e José faz com que esse homem possa prosperar por causa da bênção, da unção que está sobre a vida de José. Se abrirmos a nossa Bíblia lá em Gênesis 39, 5, nós vamos ver que toda a casa de Potifar foi abençoada. A palavra de Deus diz assim: e desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar foi abençoado pela vida de José. Irmãos, imagina você sendo guiado por Deus, recebendo essa unção. E aí no seu trabalho você abençoando poderosamente o seu patrão, fazendo ele prosperar. Irmãos, é maravilhoso demais o poder dessa unção sobre a nossa vida. José não reclamou, não murmurou, mas José fez com excelência aquilo que lhe cabia fazer. O homem de Deus, que é fiel, que teme a Deus, é fiel em tudo aquilo que o Senhor traz sobre a vida dele. Ele sabe que o Senhor está no governo, ele sabe que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, que o Senhor é justo. As adversidades não param. As adversidades não corrompem o coração dele. E José continua ali firme. Mas, irmãos, a história não para por aí. José era formoso, a Bíblia fala que ele era bonito, formoso. E a mulher de Potifar fica encantada com aquele homem. E ela o tenta seduzir de todas as maneiras. Mas José é fiel. José é fiel. José sabe em quem ele tem que honrar. José não cede aos encantos daquela mulher. Aquela mulher fica irritada, trama contra a vida de José. E mentindo, difama. José vai parar no cárcere, lá no palácio, junto com os prisioneiros do palácio de Faraó. Irmãos, José agora tem motivos para se tornar triste, abatido, mas ele não deixa que isso corrompa o seu coração. José continua firme nos caminhos do Senhor. Ele tem a unção de governo sobre a vida dele. Ele sabe quem governa a vida dele. Ele sabe que nada, nenhum fio da sua cabeça, nenhum fio de cabelo vai cair se não for com a permissão do Senhor. José continua fazendo tudo com excelência. Agora ele não é só mais um sonhador. Agora ele é um sonhador que revela sonhos. A intimidade dele com o Senhor se aprofundou. Agora ele não só sonha, agora ele revela sonhos. O copeiro-chefe, o copeiro ali, padeiro, vai sonhar, vai ter sonhos. E vão ficar perturbados com esses sonhos e vão contar a José. E José vai interpretar tanto o sonho do copeiro-chefe quanto do padeiro-chefe. José vai interpretar aqueles sonhos. E aqueles sonhos vão se dar assim como José os interpretou. Passa-se 2 anos, Faraó tem um sonho. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. Faraó manda trazer muitas pessoas ali para revelar o sonho. Faraó sonhou que 7 vacas formosas, à vista e gordas, pastavam. E após elas subiam do rio 7 vacas feias, mirradas, magras. E as primeiras vacas eram engolidas pelas vacas magras. Nossa, Faraó muito se perturbou com aquele sonho. E ele dormiu outra vez. E ele sonhou de novo. Agora ele sonha com 7 espigas, cheias, boas. E depois nasciam 7 espigas mirradas.
E as espigas mirradas devoravam as bonitas. Aquilo perturbou o faraó ficou perturbado. Está lá no capítulo 41 de Gênesis. Então o copeiro-chefe, ele lembra a faraó, quando ele ofendeu o faraó, e o faraó se indignou e mandou jogar ele lá na prisão. Lá na prisão tinha um homem, eu sonhei, e o homem interpretou esse sonho. O faraó manda chamar José, faz subir depressa ali, e pede para que José interprete os sonhos. Irmãos, o sonhador que interpreta sonhos, agora ele não só mais sonha e interpreta, agora ele tem soluções para os sonhos das pessoas. Agora ele tem estratégia de Deus. José vai revelar o sonho ao faraó, mas José vai trazer a estratégia de como o faraó deve agir diante daquilo que o faraó sonhou. Irmãos, é assim que acontece na vida de uma pessoa que tem unção de governo. Ela não fica lamentando nas suas adversidades, mas ela se aprofunda na intimidade com o Senhor, porque ela sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir, a sua hora vai chegar. O seu sonho vai se realizar, a promessa vai se cumprir. Isso se deu na vida de José. Isso se deu na vida de José. José é colocado sob o governo do Egito. Um hebreu preso numa prisão é tirado da prisão para governar o Egito, com estratégias para armazenar, para guardar, para fazer a diferença naquele tempo. A Bíblia nos conta que Faraó deu um nome para José, Zefenat Peneia. Isso se encontra lá em Gênesis 44. Sabe o que significava esse nome que Faraó deu para José? Abundância de vida, Salvador. Irmãos, o homem que tem a unção do Senhor sobre a sua vida, o homem que sabe quem governa ele, quem tem domínio sobre a vida dele e dá direção para ele governar todas as adversidades que o cercam, ele faz a diferença nesse mundo. Ele faz a diferença no seu tempo, não importa o lugar que ele esteja, não importa onde a vida vai o levar, ele vai fazer a diferença. José teve 2 filhos ali no Egito. O primeiro filho, José chamou Manassés, que significa que me faz esquecer. José precisou enterrar alguns sonhos dele. Sonho de ser criado junto com o pai, de se relacionar com o pai. Mas José sabia que Deus tinha um plano maior para a vida dele. José sabia que os planos do Senhor eram muito, muito maior que os dele. E aí ele dá o nome a Manassés, ao filho dele, aquele que me fez esquecer. José teve outro filho. E ele deu o nome de Efraim, que significa aquele que me faz próspero, aquele que me faz frutífero, em terra estrangeira, num país distante, de escravo para governador. José aprendeu a frutificar em meio às calamidades, às adversidades. Ele fez tudo com excelência. Irmãos, chegou a hora, chegou a fome mundial. Os irmãos de José vão ter que descer ao Egito, vão ter que reencontrar aquele irmão que foi vendido. Oh, queridos, agora o sonho de José vai se cumprir, os irmãos vão se curvar diante dele. Mas o homem que tem a unção do Senhor, ele não tira proveito de nada. Ele não deixa que o orgulho, que a raiva, que o ódio tome conta do coração dele. José nunca foi governado pela mágoa, pelo ressentimento que ele tinha contra os seus irmãos. Muito pelo contrário, o homem que recebe a unção do Senhor, ele acalma o coração das pessoas que o ofenderam. Quando José se dá a conhecer os seus irmãos ficam muito perturbados, muito entristecidos, envergonhados. Mas lá em Gênesis 45, 5, a palavra de Deus nos diz assim. Vou ler do 4 ao 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, Deus me enviou para esse lugar. O homem que tem unção de governo, ele sabe quem governa a sua vida. Ele sabe que os desígnios é só para que se cumpram os propósitos. O homem que tem a unção de governo, ele sabe que Deus está presente com ele em todas as adversidades, em todas as circunstâncias. Nada vai parar um homem que tem a unção de governo. Nada vai parar. Ele não guarda ressentimento. Ele não paga mal. Ele não paga o mal com o mal. Ele paga o mal com o bem. Que o Senhor nos dê graça para que nós tenhamos essa unção. Para que nós saibamos quem tem domínio sobre a nossa vida. Quem governa a minha vida. Para que eu, consciente, para que eu possa viver pelas convicções que eu tenho.
e ter domínio e ter governo sobre tudo aquilo que me cerca, sobre as minhas emoções, sobre as palavras que escuto, sobre as palavras que falo. Que o Senhor nos abençoe com essa unção, que essa unção esteja sobre a nossa vida, que saibamos quem nos governa, para que possamos governar com excelência, assim como José. Que em cada adversidade, que em cada situação difícil, os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele começou a pôr a obra na nossa vida e Ele é fiel para cumprir. Que a unção de governo esteja sobre a sua vida, que você saiba governar bem a sua vida, tudo aquilo que te cerca. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse tempo. Em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe.